Seja muito bem-vindo a mais um episódio do JCCast. E esse é um episódio muito especial, porque, né? Você já deve ter visto pela thumbnail. A convidada é muito especial. Sangue do meu sangue, minha querida irmã Jarina Mirelli. Rapaz, é muito bom te ter aqui, hein? Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? A gente já tá sem se ver, nossa, pessoalmente quase 3 anos, né? Por aí. Nossa. Aí já teve filho, já tá com empresa, já te chamando pro A menina já JCCast. tá andando praticamente. Não, foi ontem, né? Mas deu certo e vamos hoje estar gravando esse super episódio, porque eu costumo dizer que você é uma inspiração para mim, porque eu acompanhei a sua trajetória, né? De onde você veio, como você começou do zero, com os desafios, com todas as dificuldades, e mesmo assim você superou cada um deles. Por mais que tenha sido difícil, doloroso, você persistiu e hoje para mim é uma inspiração e para muitas outras mulheres, outras pessoas também, porque você de fato conseguiu chegar onde muitos desejam. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, tá certo? Mas primeiro, para quem não te conhece, se apresente. Quem é Jarina Mirelli? Boa noite a todos e todas. Então, eu sou Jarina Mirelli, sou maquiadora, colorimetrista, visagista e especialista em noivos e sou da cidade de Surubim, Pernambuco. Tenho meu estúdio de maquiagem lá, né? Que, como o Breno disse, comecei do zero e graças a Deus, construindo aí degrau por degrau da minha trajetória, hoje eu consigo estar impactando na vida de várias noivas e de várias profissionais da beleza. Que maravilha. E também mentora, né? Esqueci de falar. É, mentora, tá? Ainda tem esse detalhe, né? Exatamente. Então, para a gente contextualizar um pouquinho, Jarina, porque é muito legal a gente olhar para você e, nossa, ela é referência na cidade onde ela atua, ela já tem um estudo próprio, que ela começou do zero, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre Verdade. foi, digamos, mais fácil desse jeito, né? Teve muitos desafios que você teve que enfrentar. Então, como foi que você começou, né? Primeiramente, como foi que você ingressou nesse universo da maquiagem? Então, na verdade, eu comecei como consultora de beleza. Eu comecei da seguinte forma, né? Um estudante de administração pública recém-formada que estava trabalhando de secretária num diretório de um partido político da minha cidade. E eu odiava o trabalho, viu, gente? É assim, você sabe quando você se forma e você descobre que tudo aquilo que você sempre sonhou não é nada daquilo que você estava imaginando, que a realidade é completamente diferente. Então, esse foi o meu caso, né? Eu passei 3 meses trabalhando como secretária nesse diretório e nesse meio tempo aconteceu de uma prima distante, inclusive daqui de São Paulo, que é a Manu, me apresentar a oportunidade, né, de ser consultora de beleza de uma multinacional. E eu, lógico, apaixonada por maquiagem desde sempre, não pensei duas vezes. E me tornei consultora de beleza. E aí, daí em diante, meu amor pela maquiagem, né, só foi crescendo. Saí do diretório, que deu super errado para mim. Eu descobri ali, nesse meio tempo de 3 meses, que não era nada daquilo que eu queria. E fui insistir na maquiagem, né? Só tinha um detalhe: eu não tinha experiência, eu não tinha cliente, eu não tinha nada, como eu sempre digo, além da vontade e também de uma maleta de maquiagem, que era a minha maleta de maquiagem, né? De maquiagem pessoal, na verdade. E aí eu comecei a partir disso. E uma dúvida que ficou agora, como é que você se viu? Porque isso é uma decisão muito importante, né? Você, quantos anos foi de faculdade? 4 anos e dois de pós, porque além de formada em administração pública, eu sou pós-graduanda em gestão de cidades. Então, olha isso. É, meio que abandonar 6 anos da sua vida investido financeiramente, de De tempo, tempo. estudando, se dedicando, e aí você meio que largar tudo. E a mãe farta, né? Pois é, né? Eu paguei todos esses anos de faculdade. Isso mesmo. Pois é, então assim, né? Como foi que você teve coragem para tomar essa decisão? Ou seja, foi simples, foi fácil para você ou você teve que pensar muito? Desafiador, muito desafiador, né? Porque no começo eu acredito que não só eu, mas
Todo mundo que tá aí na sua carreira já deve ter passado por algum desafio algum dia. E no começo nunca é fácil, gente. Nunca é flores, nunca é, ai, cheguei e já comecei lá no topo. Você não constrói uma casa pelo teto. Você tem que começar pela base, né? E aí eu fui insistir, gente. E eu costumo dizer o seguinte, que como eu comecei muito do nada, eu passei muito tempo insistindo nesse nada. Eu passei 3 anos insistindo nisso. Sabe assim, quando ninguém vê possibilidade naquilo que você tá fazendo. Fui chamada de louca. Ai, tu se maquia com jarina, né? Tem frases que marcam muito e que a gente nunca esquece. Nossas maquiagens delas são tão estranhas. Ah, ela não sabe maquiar. Ah, desiste disso. Maquiagem não dá dinheiro. Vai arrumar um trabalho. Era isso que eu escutava sempre. Mas tu trabalha ou tu só maquia? Nossa. É tipo assim, a maquiagem é tua renda extra, tu trabalha em quê? Né? A Uhum. gente ouve muito isso. E o mais que eu ouvi tá louca. É uma desocupada, não tem o que fazer, né? Fez faculdade de outra coisa Isso, diferente. 4 anos de faculdade e 2 de pós-graduação para ser maquiadora. Tipo assim, como se fosse a última, né, da última das coisas. E não é, gente. Toda profissão, ela é linda se você gosta do que você faz, se você se sente feliz, se você se sente bem com ela. E aí, né, no começo foi isso. Foram 3 anos insistindo, sem clientes. Pensei, inclusive, várias vezes em desistir. Na verdade, foram 3 vezes. Eu tinha uma penteadeira que era a penteadeira do meu quarto. E Uhum. aí, quando eu comecei a maquiar, eu maquiava na garagem da minha casa, né? Comecei na poltrona, sujando a poltrona da sala da minha mãe, que ela disse que eu tinha que dar uma poltrona nova para ela. E minha irmã era modelo, né? Jamila era modelo, coitada, não tinha coluna nem pescoço que desse, porque não tinha nada disso, gente. Ring light, luz, tripé para segurar o celular. Como eu brincava com ela, né? O tripé era ela segurando o celular com o braço lá no alto e assim, com Eu a não cabeça podia lá para tremer, cima. não. E não podia tremer. Se tremesse, eu tinha que fazer de novo. E isso eu 2 horas treinando, fazer uma maquiagem de 40 minutos. Uhum. E foi bem assim, né? Os 3 primeiros anos foram super desafiadores, sem clientes. E nessas vezes que eu pensei em desistir, né? Porque os produtos se venciam, o pessoal tirava mesmo assim o couro da gente, né? Nas redes sociais, o Instagram Nossa. não tinha o alcance que tem hoje, né? Pós-pandemia, mas era muito forte já. E aí o pessoal, tipo, desmerecia, dizia que as maquiagens eram feias. Eu fazia uma maquiagem a cada 3 meses, mas é aquela coisa, só você acredita, sabe? Quando você tá insistindo numa coisa e todo mundo para, vai arrumar um emprego, vai procurar o que fazer, para de insistir nisso, maquiagem não dá dinheiro. Quando é que tu vai arrumar um trabalho de verdade? Eu passei 3 anos ouvindo isso, né? Nossa. E N e N situações. Mas como eu tinha a coragem, né? Isso aí foi o que me motivou. Eu continuei. Uma coisa que eu aprendi desde o começo é que quando a gente quer realmente alguma coisa, até quem tenta atrapalhar ajuda. Então, assim, cada vez que eu ouvia uma crítica, eu não ia rebater, não. Eu pegava aquilo e pensava, em que eu posso melhorar? Uhum. Então, eu via no que eu podia melhorar e eu só pensava em fazer a minha parte. Eu nunca gastei minha energia, nunca, 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 focando no que os outros falavam, no que os outros pensavam, né? Nas chacotas que o pessoal fazia. Eu só pensava o seguinte: eu tenho que concentrar minha energia no lugar certo. É uma coisa que eu falo muito para mim. Eu, minha parte e Deus a dele. Então, faz até dar certo. Ah, Jana, quanto que tu tem que fazer para tu chegar lá no teu auge? Não é quanto, é você fazer até você chegar lá. Porque quando você tem a certeza dentro de você, você sabe que vai acontecer. Uhum. Independente do tempo, mas vai acontecer. É isso aí. E isso é um ponto muito bom para observar, porque toda história de pessoa de sucesso que a gente for ouvir tem algo em comum, que é a persistência. Porque os desafios vão vir, as dificuldades vão vir, mas só perde quem desiste. Por mais, eu fracassei. Não, você só fracassa se você desistir. Não importa quantas vezes você cair, se você continuar levantando, uma hora vai dar certo. Então esse é o ponto em comum de todo mundo que chegou lá. Qual é a diferença do Joãozinho e do Zezinho? Os dois começaram no mesmo lugar, um chegou lá e o outro não. Porque o outro parou no meio do caminho. É aquela coisa, né? O vencedor foi o perdedor que não desistiu, né? Nossa.
Então, você tem que insistir se você realmente acredita naquilo que você está fazendo, independente do que seja. Por mais simples que seja aos olhos dos outros. Esqueça, esqueça o que os outros estão dizendo, o que os outros estão pensando, porque eu vejo que as pessoas hoje em dia, né, se apegam muito a críticas, ao que os outros vão pensar. E, gente, ninguém, eu falo para vocês com toda a propriedade do mundo, ninguém que chegou lá viveu, pagou uma conta ou fez um curso com a opinião dos outros. Foi só com o seu esforço, com o seu trabalho. Então, quem chega lá está focado em fazer o seu, não em dar energia para o que os outros pensam ou em sentir vergonha ou se sentir diminuído, né? Porque absorve muito a opinião alheia, isso pesa muito. Porque quem vive, né, da opinião alheia não chega a lugar nenhum, porque fica preso ali naquele ciclo vicioso de, eu não posso, porque se eu fizer, o que é que vão pensar de mim? Se eu sair, se eu fizer uma transição de carreira, poxa, mas tu formado em tal coisa, tu vai fazer maquiagem? Não, tá errado isso. Como se aquele tivesse dado errado, né? Sim, se não deu certo na minha profissão, então peraí, deixa eu tentar aquilo. Não, não é assim. Uhum. É uma redescoberta, né? Então, tem pessoas que acabam, pô, eu vou jogar 4 anos da minha vida fora, aí por conta disso ela joga mais 2, mais 4, mais 10. Aí quando ela tá na meia idade lá, que ela olha já 40 anos na profissão, ela, poxa, velho, eu não fiz o que eu queria. O tempo vai passar de qualquer jeito, então cabe a gente tomar a decisão de fazer o que tem que fazer para chegar onde a gente quer chegar, ou ficar lá esperando o tempo passar sem resultado nenhum. E sabe o que é muito louco? Que foi feita uma pesquisa com as pessoas que estavam no leito de morte, prestes a morrer, e perguntaram qual é o seu maior arrependimento. E o maior arrependimento delas não foi os erros que elas cometeram, nem as falhas que elas tiveram, mas sim as coisas que elas queriam ter feito e não tiveram coragem de fazer. É o sonho que ela queria ter vivido, que ela queria ter corrido atrás, que ela queria ter realizado, né? Viver a vida realmente que ela sonhava, mas ela não teve coragem de buscar. Então, esse é o maior arrependimento. Então, pessoal, você que está assistindo, aproveite enquanto é tempo. Aproveite e faz acontecer agora, porque depois não tem como voltar no tempo. Então, vamos viver o presente. E é aquilo, né? Você nunca perde. Como eu sempre digo, essa é uma frase que eu levo muito para minha vida. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Muito bom. E quando você decidiu sair da, da atuação que você estava, da sua formação, e começou a ser consultor em uma multinacional, mais maquiadora, como é que foi? Você já fez os dois ao mesmo tempo? Você ficou só na consultoria e depois foi para maquiagem? Então, eu pensei o seguinte, na época, né? Recém-formada, super mal paga e amante da maquiagem. Eu pensei o seguinte: se eu me tornar consultora e vender para as minhas amigas, eu vou pagar os meus produtos. Né? Então, assim, o que eu lucrar, o meu produto ele vai sair de graça. Eu pensei nisso. Só que aí, quando eu comecei a oferecer para as minhas amigas, foi dando certo. E o que é que eu pensei, né? Eu sempre tive uma mentalidade empreendedora desde que eu era criança. Eu pensei o seguinte, de que se eu aprender a vender esse produto, ou melhor, vender a utilidade dele, porque as pessoas não compram um produto, as pessoas compram o que o produto faz. As pessoas não compram o serviço, ela compra o resultado que ele proporciona. Então, se eu aprender a fazer isso, eu vou lucrar mais. Então, não era minha função saber maquiar, mas eu entendi também que isso ia agregar. E era uma coisa que para mim é importante, que eu gosto, então eu super me identifico. Então, para mim não era um sacrifício. Eu ia ganhar tanto, né, na questão financeira, quanto no, como eu digo, que isso para mim era uma terapia ocupacional, porque quando eu começava a maquiar, quando eu começava a assistir os treinamentos, a entender um pouquinho dos produtos, a botar na prática mesmo, eu esqueci de tudo. Então, maquiar para mim, na verdade, é uma terapia. Até hoje eu posso estar assim com um desafio que for. Quando eu tô ali, naquele momento, é só eu e o que eu tô fazendo, é só eu e a maquiagem. Não existe mais nada, não existe mais ninguém. Então, isso para mim é terapêutico. Muito bom. E aí, uma coisa ligou à outra, né? O que eu percebi quando você falou isso, você estava em uma coisa, que era a consultoria, e para fazer isso com mais excelência, Sim, aí acabou vindo a maquiagem, que é sim. de onde hoje você é um case de sucesso. Então, o que acontece, né? O que eu consigo identificar aí, que é um ensinamento que a gente pode pegar para ter sucesso na vida de fato.
que é o que você sempre procurar dar o seu melhor e ir além. Se você só tivesse conformada com, vou vender o produto, quer, não quer, você ia ser só mais uma. Mas você disse, não, eu quero fazer algo diferente. Eu preciso entender melhor disso. Então, eu vou até aprender sobre maquiagem para ter uma entrega melhor. E aí, nisso foi se desdobrando e é o que é hoje, né? E você, foi uma transição brusca da consultoria para maquiagem, andou em paralelo? Até quanto tempo você ficou na consultoria? Não, não foi brusca, sabe? Foi uma coisa que foi meio que natural, mas chegou um momento que eu tive que decidir, porque como consultora de beleza, eu tinha que estar, né, captando outras consultoras para formar equipe e tudo mais. E aí chegou um momento, depois de um tempo que eu insisti na maquiagem, que eu já estava começando a ficar conhecida lá na minha cidade e tudo mais, que eu não conseguia mais conciliar as duas coisas, porque a maquiagem estava crescendo no quesito clientes, né? Eu estava tendo procura. Então, quem tinha uma maquiagem a cada 3 meses, 4 meses, passou a ter maquiagem nos finais de semana. Imagina assim, no dia que eu fazia 2, 3 maquiagens, meu Deus, eu ganhava na Mega Sena. Entende? Porque as pessoas estavam começando a reconhecer o meu trabalho, não como uma maquiagem estranha, mas como, ó, eu fiz com ela e eu gostei do atendimento, eu gostei da maquiagem, eu gostei de como eu me senti, durou a festa inteira. Então, eu fui começando a receber feedbacks. Inclusive, uma coisa que eu noto muito é que não existe feedback melhor do que o boca a boca, né? Sim. Clientes começaram a me trazer outras clientes. Então, assim, com quem tu fez tua maquiagem? Eu fiz com Jarina. Nossa, que maquiagem bonita, amiga, né? Vi que durou a festa inteira. E aí foi chegando, chegando. E chegou um momento que, quando essa demanda cresceu, eu tive que escolher se eu ia ser consultora, porque quando você divide sua energia, dispersa sua energia, você não faz nada, você não coloca seu foco em nada, nenhuma coisa nem outra. Então, para ficar na média, quem é mediano não cresce, não se desenvolve, vai ficar sempre ali naquela inércia. Eu tive que escolher. E aí eu escolhi a maquiagem. Uhum. Era o que você mais estava gostando, mais se Mais me identificando. identificando. É uma coisa muito terapêutica para mim. É algo que faz eu me sentir muito bem, independente do que eu esteja passando. Então eu falei, não, se eu tiver que escolher, eu vou escolher isso, porque é uma coisa que me proporciona um bem-estar. E foi mais ou menos 3 anos, você fala, né? 3 anos na luta. Sim. Aí, no caso, foi 3 anos nessa de fazer uma maquiagem a cada três Sim, meses. E aí foi meio que sim. repentino, foi crescendo. Como é que foi essa. Nos primeiros anos, né, foi bem complicado, assim, que foi quando eu pensei em desistir, porque eu olhava para as coisas, com as coisas que eu vendia, os produtos que eu vendia de consultora, eu pegava, comprava de produto e deixava lá na penteadeira, né, na garagem de casa. Só que aí os produtos venciam, né, primeiro ano, tipo, imagina se fazer uma maquiagem a cada 3, 4 meses e o produto, uma base, ficar lá. Vencia, e aí eu tinha que jogar fora, e aí eu pensava, meu Deus, eu acho que eu vou desistir. Eu falei isso até 2 vezes para a mãe. Eu falei, acho que eu vou desistir. Falei até para uma amiga minha, que às vezes eu maquiava ela, que ela é modelo plus size, Raquel. E ela, nossa, tu tirou a penteadeira. Eu ainda tirei 2 vezes a penteadeira da garagem e botei no meu quarto de volta. Aí, quando Nossa. tinha uma maquiagem 3, 4 meses, eu botava a penteadeira lá, que era pequenininha, dava para locomover, né? E aí eu falei, mas eu não tenho cliente. E uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe é o seguinte, que ela dizia, não é porque tá ruim que a gente tem que parar. A gente tem que continuar, independente da situação. E eu dizia, até quando? E ela falava assim pra mim, até dar certo. E, tipo, isso foi uma coisa que me marcou muito. Você fala até hoje, né? Mas até quando, Janina? Até dar Isso certo. aí. E realmente eu admiro a perseverança. Eu não sei se eu teria força, perseverança suficiente para persistir durante 3 anos, mas é aquela coisa, né? A gente colhe o que a gente planta, não importa quanto tempo vai demorar. Isso aí. Eu Mas passei 3 anos plantando, né? Como eu digo, plantando minha sementinha e regando ela, né? E uma hora, minha gente, é impossível a gente plantar e não colher. Não existe. A lei da semeadura e da colheita, ela é muito certa. Ela é tão certa quanto o ar que você respira. a lei da gravidade, Exato. que bênção. E graças a Deus deu certo. E aí, a partir desses 3 anos, você treinando por 3 anos, desenvolveu, realmente começou a entregar um trabalho de qualidade. E aí as clientes começou a vir, começou a indicar. E aí você começou a estudar ainda mais. Como é que você se encontrou nessa jornada? Porque eu conheço, não tão pessoalmente, mas já vi vários empreendedores que é aquela coisa. Tá movimento bom de cliente, é isso aí. Estamos bem na fita. Aí ficou ruim de cliente, aí reclama. Tá bom de cliente, só isso.
tipo, não faz nada a mais, entende? Fica só naquilo ali, não quer se esforçar mais. E eu vejo que você tá sempre evoluindo, sempre pegando uma maquiagem melhor, melhorando o estúdio, indo atrás de novas técnicas, estudando mais a fundo. Você sempre teve isso com você, de estar querendo estudar, ou foi uma necessidade que você foi sentindo? Sempre, sempre, porque eu acredito no seguinte, se você quer ter um retorno melhor, se você quer ser reconhecido, se você gosta daquilo que você faz, você tem que fazer o que a maioria não faz, porque só assim você vai chegar onde a maioria não chega. Então, sempre que eu pegava clientes, eu passei muito tempo assim, sem comprar nada, tipo, eu pensava só o seguinte, eu vou reinvestir. Coisas para mim, eu pensava, não está sendo uma necessidade agora. Então, tudo que eu estou pegando aqui, qualquer valor que está entrando em caixa, tudo vai ser reinvestido. Eu não tirava nada. Era tudo reinvestido, era em produto. Quando o fluxo de cliente começou a acontecer, né? Porque era de -1, quando passou para 0, para 1, para 2, eu fui começando a investir em curso. Curso, e eu juntava até conseguir, ia fazer um bom curso, eu não investi em qualquer curso, fazia um curso legal, inclusive fiz curso, né, com vários maquiadores, várias maquiadoras reconhecidas mundialmente, Ah, e treinei, né, fiz minha parte, porque não adianta, é o que eu falo para as minhas alunas, não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e não colocar em prática. sim. Não é o que você faz uma vez que vai mudar o seu jogo. É aquilo que você faz todo dia, aquilo que você faz repetidas vezes. É a frequência que você tem naquilo que você está fazendo. E eu acreditava muito nisso. Então, o que era que eu fazia, né? Reinvestia em produto, reinvestia em curso e chamava Hum. modelos voluntárias. Eu tinha um quadro no meu Instagram que era as notadas, né? Que até começou com Pietra, quando ela falou, ai, minha cunhada me notou, e isso viralizou muito lá na época. Então, assim, eu escolhia meninas, né? E fazia uma produção nelas e tal, e era toda uma divulgação. E eu cresci bastante, assim, nesse meio do Instagram, por conta disso. Eu treinava, né? Fazia as produções e tinha a visibilidade. Começou com hashtag Minota Jarina. Aham. Muito legal. E aí você estudava, colocava em prática nas pessoas e foi crescendo, crescendo e desenvolvendo. Foi investindo também em estrutura, né? O espaço, aumentou o estúdio. Como é que foi para essa realização do sonho, né? Porque, eu não sei se não lembro se a gente citou, mas você começou na garagem da casa Sim. da nossa mãe. E eu lembro que quando atendia cliente, aí tinha que pegar as cadeiras lá, juntar, botar lá no cantinho, pra ficar tudo. Quando eu já estava tendo um fluxo de clientes que já estava bem assim, né, expressivo, a garagem era super apertada, né, super apertadinha, era escuro, era quente e às vezes até brinco, porque eu tenho clientes que estão comigo desde essa época, desde que eu comecei Isso. até hoje, e eu falo, nossa, elas gostavam muito do meu trabalho e gostam muito do meu trabalho, viu? Porque a pessoa tá num calor, no escuro, no desconforto, para ser atendida, você tem que gostar muito do trabalho daquele profissional. Então, eu sempre procurei proporcionar, né, as melhores coisas que eu podia proporcionar com as minhas condições naquele momento. Então, eu nunca esperei ter tal coisa. Ah, eu só vou proporcionar um momento legal para as minhas clientes quando eu tiver um estúdio assim. Não, eu proporcionava Uhum. com o que eu tinha. Era uma água, era um café, era uma pipoca que elas amavam. As crianças que tinham atendimento lá também, né? Infantil, amavam. Então, assim, faça o melhor com o que você tem agora. Uhum. Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. E eu sempre foquei muito nisso. E eu sempre tive um sonho, né, desde que eu comecei a fluir com isso, né, na área da maquiagem, de proporcionar um ambiente melhor para as minhas clientes, porque eu acredito que maquiagem não é só maquiagem. Maquiagem é um momento da mulher com ela, é um momento de conexão, é um momento de introspecção, de relaxamento. Cara, a mulher passa o dia inteiro, ela toma conta de casa, ela toma conta do marido, ela leva a criança na escola, ela faz comida, ela faz tudo, ela trabalha, ela se vira em mil. E a maquiagem ali é um momento que ela chega, que ela senta, que ela relaxa, que ela tem a oportunidade de, ufa,
parei 1 hora da minha vida para cuidar de mim. Então, eu acredito muito nisso, que a maquiagem é um momento de conexão, é um momento único e que a cliente tem que desfrutar dessa experiência do começo ao fim. E o meu estúdio, né, ele foi todo projetado pensando nisso. Eu não sirvo maquiagem, eu sirvo a experiência que a cliente tem durante aquele atendimento, durante aquele momento, que é um momento único. Aham. Todo estudo foi pensado para isso, né? Tudo, quando eu sentei, né, que eu conversei com a arquiteta, eu falei que eu não queria nada igual de ninguém, eu queria algo que transmitisse a minha essência, que transmitisse a tranquilidade, que a cliente pudesse se sentir bem no ambiente, que fosse um ambiente de paz, tranquilo, relaxante, tudo. Então, desde a cor das paredes, aos acessórios, tudo, tudo, tudo é todo um ambiente preparado realmente para que a cliente se sinta o máximo relaxada, para que ela aproveite e desfrute ao máximo. E como é que foi para você ter essa realização do sonho? Deve ter sido. O processo, né? Mais uma vez. Tem outro processo, né, gente? Já acabou, não? Já Não, tava mil maravilhas agora? não. Isso aí, né, é o palco, o bastidor, a história é diferente. Eu comecei a construir, né, e para minha sorte, acho que com 2, 3 meses de construção, adivinhem só? Pandemia. Então, imagine, né, a gente começar um estúdio. Eu não tinha o dinheiro completo, né, do começo ao fim, de colocar tudo, tudo, tudo no seu lugar. Até porque, o que é que você pensa quando você está investindo, que você já tem um certo tempo? Ah, a gente tem até tal. Mas, conforme o fluxo vai aumentando, as clientes vão aumentando, a gente vai conseguir se sobressair diante disso. E aí veio a pandemia e acabou com tudo, né, gente? Tipo assim, deu um vento no meu castelo de cartas e acabou. E uma coisa também, mais uma vez, que minha mãe sempre falou para mim é: não desiste, não desiste, não para, porque teve um momento da construção que eu pensei realmente em parar, porque eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer para terminar isso? É pandemia e estava se estendendo, mais um mês de quarentena, mais 2 meses, mais 15 dias, isso foi, foi, foi. Mas, como eu digo, né? Quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Agora a gente tem que fazer por onde? E nessa construção eu passei por momentos muito desafiadores. E a gente quer saber cada um deles. Nossa Senhora, assim, foram muitos, mas eu acho que o pior de todos da construção do estúdio foi um dia que choveu. Ali Nossa. foi pesado, né? Já tinha batido a laje do primeiro pavimento e já estava na do segundo, só que tipo ainda não estava 100% seca, né? Porque tem todo um tempo para a questão do processo de secagem e tem lá um pergolado que fez para entrar mais iluminação na sala de noivas, na parte do spa e tudo mais. E aí começou a chover e a chuva foi aumentando. Aumentando, aumentando. Chegou um momento que, tipo assim, uma caixa de água que tinha lá no pergolado, ela encheu em minutos. A cidade estava alagada, os pedreiros começaram a tirar a água, botava mangueira e não estava vencendo. E chegou a hora, né, dos pedreiros irem embora. Faltou energia, tudo, tudo. E chegou um momento que eu estava sozinha, todo mundo tinha ido embora. Meu celular estava descarregando. Eu estava no escuro, isso aí já era finalzinho da tarde para a noite. Eu estava no escuro e eu olhei assim, eu subi lá, tipo, a água batendo assim, acima do tornozelo. Eu só pensava, disse, meu Deus, eu senti muito medo nesse dia, porque eu pensei que a laje ia cair. A caixa d'água cheia, eu sozinha, no escuro, e eu falava, meu Deus, se essa laje cair, o que é que vai acontecer, né? E aí eu comecei a chorar. E eu comecei a tirar água de lá e puxava água e eu chorando. E eu pensava o seguinte: comecei a profetizar para mim mesmo, né? Porque não é o que você está passando, é a postura que você tem diante disso. E eu chorava e tirava água no escuro. Botei o celular, lembro como se fosse hoje. Tinha uma bota lá, alguma coisa lá. Eu coloquei o celular que estava já descarregando. Eu falei: Deus, por favor, que esse celular não apague agora, senão eu não vou enxergar nada, nenhum palmo na minha frente para tirar essa água daqui. Botei o celular lá e comecei a tirar. Tirava assim de balde do chão, para ter uma noção de como choveu nesse dia. E eu chorava, chorava. E eu pensava o seguinte: cada lágrima dessa que eu tô chorando aqui, ela vai ser uma vitória na minha vida. E eu ficava assim, me imaginando como ia ser quando lá tivesse pronto, que eu ia estar feliz. Ficava imaginando, ficava profetizando aquilo ali para mim. Ficava profetizando: cada lágrima dessa vai ser uma vitória na minha vida. Eu vou sorrir muito aqui ainda. Cada lágrima dessa vai ser um sorriso. E eu profetizando, eu tirando a água, tipo, e choveu
pra caramba nesse dia. E eu chorei, chorei. Eu falei, Deus, quando terminou assim, né? Isso já era tarde da noite. Aí foi a hora que a mãe chegou, que ela tinha ido pra Recife nesse dia. E aí ela veio me ajudar a terminar de tirar a água. E aí pronto, meu celular descarregou. Ainda tinha o dela. E eu fiquei pensando, né? Desse dia eu fiquei refletindo muito. Eu falei, cara, cada lágrima dessa que eu tô chorando aqui, pode ter certeza que vai ser uma vitória, vai ser uma felicidade, vai ser uma bênção na minha vida. E aquilo ali também passou, porque tudo na vida passa. Mas poderia ter sido mais difícil para mim se eu tivesse encarado isso de uma outra maneira, se eu tivesse ficado desesperada, se, sabe, eu tivesse deixado a situação me dominar. Mas eu penso muito no seguinte, né, que você tem que ver a situação que você está passando e você imaginar como é que você quer se sentir dali para frente, porque todos os momentos passam, sejam eles bons ou ruins, né? E aquilo passou e hoje eu estou contando. Ah, Mas o momento mais difícil, assim, mais desafiador para mim foi sem dúvida esse, porque teve um momento que eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. tudo Não escuro. tinha luz, não tinha nada, era tipo eu e Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. E olha aí, ó, né? Mais uma palavra se cumprindo. E esses dias eu fui pegar, né, as coisas do meu telefone antigo, e eu achei os vídeos, eu falei, cara, como eu tava desesperada nesse dia. E eu ainda consegui gravar, e eu falava assim, eu mostrava, né, um pouquinho, eu gravei bem rápido, falei, a água tá batendo na canela. Tipo, a água assim, inundando. Eu falei, é interessante, né, Deus, como tudo passa, assim como os momentos bons, mas os momentos desafiadores também. E o que vai ficar sempre é a lição que você tirou disso. Então, o que é que você pode aprender com isso? Eu não perdi naquele dia, eu aprendi. Eu aprendi a ter postura, eu aprendi a ter resiliência, eu aprendi a entender que tudo passa. Mas cabe a gente, né, tomar a decisão e ter a postura de como que a gente vai fazer para encarar isso. Nossa, forte, hein? Nossa, muito, muito pesado, muito inspirador, né? Porque a postura que você teve diante disso, chorando, você estava lá declarando que cada lágrima ia ser uma vitória que você ia colher. E assim como declarou, assim está acontecendo. É, como eu sempre falo também que eu sei que tem pessoas que estão assistindo aí a gente agora que estão passando por momentos desafiadores, né? Seja na sua carreira, na sua transição de carreira, na sua vida pessoal. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, que o jogo, ele não acaba quando a gente perde. O jogo acaba quando a gente desiste. Então, naquele momento eu não desisti. Eu me apeguei na visão que eu estava tendo, que ia ser uma visão completamente diferente daquele que eu estava passando. Nossa, forte, hein? Quem tem visão, onde sua mente chegar, teus pés te levarão. É bíblico, né? Nossa, Primeiro, para você materializar isso, você tem que imaginar na telinha da sua mente. E uma coisa que eu não falei, mas eu vou abrir um parênteses aqui agora. Quando eu desejei ter um estúdio só para mim, eu não tinha, tipo, há muito tempo atrás, isso era muito no começo, eu não tinha a mínima possibilidade financeira de ter um estúdio. Mas eu tinha o dinheiro de fazer o projeto. E eu falei com o arquiteto. E ele fez o projeto e eu imprimi a frente do estúdio e eu colei no meu quadro dos sonhos. E nos dias intensos, assim, de muito trabalho, que eu chegava cansada, eu fazia, meu Deus, como eu vou fazer para acordar amanhã? E eu olhava para aquela foto e eu pensava, eu vou ter coragem para trabalhar amanhã porque o meu sonho está aqui. Então eu tenho um motivo. Então qual é o seu motivo? Porque para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, eu sabia para onde eu estava indo, mas antes eu criei tudo isso na tela da minha mente. Eu ficava imaginando como seria, o que era que eu ia colocar, como ia ser minha bancada. Teve uma vez que eu gosto muito de escrever, sabe? Eu faço muito esse exercício. Eu peguei uma folha, inclusive eu tenho ela até hoje. E eu comecei a desenhar como ia ser o meu estúdio. Eu não tinha feito projeto assim, em questão de móveis, né, de decoração. Só tinha a frente até então e a minha vontade, como sempre. E eu desenhei a minha bancada. Vê que louco, que coisa mais louca. Eu desenhei. E eu falei assim, eu quero uma bancada com 6 gavetas, com 3 repartições. E isso passou. Tipo, eu desenhei tudo isso com um espelho assim, e uma cadeira desse jeito e tal. E passou. E aí, acho que foi ano passado, quando eu estava vendo o caderno do projeto e estava mexendo nas minhas coisas, nos meus papéis, eu achei esse papel.
E eu abri, tinha lá desenhado. E, coincidentemente, era a mesma bancada que a arquiteta Deixa. tinha me apresentado, exatamente com as 6 gavetas, com 3 repartições. Caraca, olha aí, que louco, né? Nossa, é surreal. E que bom que você não desistiu, que você persistiu e está aqui hoje para compartilhar essa história com outras mulheres, com outros homens também, que isso serve de inspiração para cada um que muitas vezes está passando por um momento difícil e pensa em desistir. Então, isso é maravilhoso. Então, passado isso, aí conseguiu, finalizou a construção e aí começou a atender. Lá também tem um spa, né, diferenciado. Fala um pouquinho sobre isso, que eu também tô doidinho para ir falar. Então, né, eu sempre pensei e penso, não só nisso, mas em tudo que eu vou fazer, eu gosto de pensar fora da caixa. Como eu disse, a média, ela não se sobressai. Se você quer chegar onde as pessoas não chegaram, você tem que fazer o que elas não fizeram. Você tem que ir por um caminho diferente. Então, mais uma vez, pensando em proporcionar uma experiência diferenciada, uma experiência única, um momento único, a gente montou, né, esse spa lá, com toda a questão de planejar, de organizar, assim, tudo bem, sabe? Para que realmente a cliente que está ali, a noiva que está ali, a aniversariante, ela tenha realmente um momento único. Então, eu pensei nesse spa, justamente por ser um serviço, né, de experiência e um serviço diferenciado, que inclusive é o único do Surubim região. Então, a gente não só proporciona essa parte do spa, mas também tem a parte da massagem relaxante, tem a parte da experiência, é todo um conjunto. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque vocês vão ter que ir lá no Instagram para assistir os videozinhos, tá? Deixar o Instagram do estúdio aqui embaixo, para assistir os vídeos de um pouquinho, porque é só 1% do que rola nos bastidores de um dia da noiva, de um dia da aniversariante. E outra coisa também, né, é que eu gosto de falar muito é que momentos eles não se copiam. Então, cada vídeo desse que a gente desenvolve lá é único, porque o momento é único. Ele não volta mais. A experiência que a pessoa está tendo ali é única. E a gente trabalha tudo isso para que ela tenha realmente um dia inesquecível. Nossa, eu lembro que eu tava lá, né, no comecinho, tinha voltado de Portugal, e quantas vezes eu não gravei e as noivas chorando, emocionada, que fez valer a pena, que superou todas as expectativas dela, e isso não tem Ali, preço, né? ali foi bem o começo da experiência, né? Hoje a Exato. experiência do estúdio ela tá bem lapidada, assim, todos os detalhes. Eu sempre faço o seguinte, eu olho os pontos, inclusive isso aí serve para qualquer área, né? Não só para maquiagem, mas para qualquer pessoa que trabalhe e queira ter um serviço diferenciado, é anotar os pontos de melhoria e melhorar. Porque você pegar o seu gap, você pegar a sua falha, ok. Mas se você não fizer nada para lapidar ela, nada vai mudar. Nada Uhum. acontece. Então eu sempre gosto de pegar cada coisinha, pode ser um detalhe assim. Ai, tem uma decoração fora do lugar. Ai, o aroma, né, não tá saindo rápido, o cheirinho do aromatizador tá saindo rápido. A banheira não tá tão quente, tá faltando pétalas, tudo, 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 tudo que eu vejo que eu posso melhorar, eu melhoro, para que cada experiência seja melhor e ainda mais única. Muito bom. E falando um pouquinho agora sobre técnicas, né, da maquiagem em si, porque você também, além de fazer, você também ensina outras mulheres, né? Como é que é isso? Um pouquinho, fala um pouquinho desse serviço. Dos serviços que a gente disponibiliza lá, né, que inclusive foi até uma das metas que eu coloquei, é capacitar profissionais da beleza. Então, eu peguei aí toda essa minha trajetória, todas essas dificuldades, todos os cursos que eu fiz e montei um curso único, um curso diferenciado. Quem fez, sabe. Eu fiz muitos cursos, né? E você vai pegando os gaps de cada um deles. É inevitável. E aí eu juntei tudo isso, né? Elaborei minha técnica, inclusive criei uma apostila super didática, diferenciada, uma apostila que qualquer pessoa consegue fazer a execução, né, da parte de colorimetria, de visagismo, com a didática, o método que eu criei. Então, foi pensando em tudo isso, que eu decidi criar e
ministrei esse curso para os profissionais lá da minha cidade e região, porque eu sentia muito essa carência. O que é que o pessoal faz hoje, gente? É curso de técnica. Eu não ministro um curso de técnica. Técnica é Ctrl+C, Ctrl+V. Como que eu, maquiadora, vou pegar uma técnica que eu vi, sei lá, no YouTube e vou sair colocando em 10 clientes diferentes? Sua maquiagem é única, assim como você. Eu não posso pegar o que eu fiz em você e sair colando em todas as clientes, porque você tem traços únicos. Você tem características e gostos únicos. Então, o que vai dar certo em você não vai Tá certo em todo não vai mundo. dar certo em todo mundo, não vai harmonizar com a beleza de todo mundo. Então, eu ensino para os profissionais hoje a identificar os traços, os temperamentos, o subtom, o estilo da cliente, é realmente a conhecer a sua cliente para elaborar uma maquiagem personalizada, única, exclusiva, assim como a cliente. Você é única, sua maquiagem também. Então, o que é que eu vejo hoje? Qual que é o déficit do mercado hoje? É maquiagem Ctrl+C, Ctrl+V. Nossa. É tipo, ai, tu viu aquela técnica de não sei de que, vamos fazer em todo mundo. Umas pessoas vão amar, outras vão odiar. E ela não vai saber explicar o porquê que ela odiou. Às vezes a maquiagem tá até bem feita, tá uma cor de base certa, mas o contorno não harmoniza com a beleza da cliente, o contraste não harmoniza, a técnica não harmoniza. Então, se você não conhecer os traços da sua cliente, você não vai conseguir fazer uma entrega diferenciada para ela. Por que que hoje, eu, sendo uma das pioneiras lá na minha cidade, cobro, se comparado, né, com valores de outras pessoas, cobro acima, bem acima da Acima média, do valor do e mercado. tenho uma agenda lotada, fechada, que dependendo da data aí, tipo assim, é agendada até com um ano de antecedência, e ainda é uma briga, é uma guerra. E tem pessoas que cobram um terço do valor que eu cobro e não tem clientes. Pois é. É você pegar o gap do mercado e entender que a cliente ela está buscando ali ter uma beleza diferenciada. Ela está buscando na maquiagem dela, ela está buscando mostrar a beleza dela, mostrar como é que ela se sente bem maquiada, porque maquiagem hoje é isso, gente. Maquiagem hoje não precisa ser incômoda, não precisa ser pesada. Ela precisa transmitir a sua essência. Bom, isso aí. E para justamente atender isso que você falou, nossa, achei sensacional. Não é uma técnica ou outro, um Ctrl+C, Ctrl+V. É você identificar o traço da cliente e ver o que mais se adequa para A ela, para ser. personalidade, porque é muito além da maquiagem. Como eu sempre falo, né? É uma frase que nossa, eu bato muito nessa tecla, inclusive acho que eu vou até patentear. Hum, Não é só uma maquiagem. É tudo que está por trás. Quando a aluna vai fazer o curso, ela olha assim, porque são 2 dias, né? Um dia totalmente de teoria para ela entender e outro dia de prática. uhum. Quando ela olha, ela faz, sério que existe tudo isso por trás de uma maquiagem? Eu disse, é. Achou Por que isso que esse é eu o digo, não é só uma Ctrl+C. maquiagem, a gente tem que entender tantas e tantas coisas para poder adequar aquilo que a gente está fazendo ao estilo da cliente, que vai muito além da maquiagem. E isso sem contar, né? Isso aí eu estou falando de beleza e tudo mais, mas isso sem contar a questão de ativações diárias do cérebro, né? Nossa. De ativar áreas do cérebro que vão fazer a pessoa se sentir mais confiante, que vão liberar endorfina, que vão fazer ela se olhar de um outro jeito. Porque quando você está ali plena na sua essência, você se sente altamente confiante. E a maquiagem, ela transmite tudo isso. Uma coisa que eu brinco muito com as minhas clientes é o seguinte: naquele dia que você tá desarrumada, você não quer encontrar com ninguém. Uhum. Olha o poder da imagem. Você não quer encontrar com ninguém, nesse dia você encontra todo mundo. Mas no dia que você tá arrumada, aquele dia você quer que todo mundo lhe veja. Por quê? Porque você se sente confiante. Você se sente plena. Você diz, não, hoje eu vou sair e eu vou dar o melhor de mim, porque você está plena em sua essência. Então não é só a maquiagem, é a sua postura, é como você se sente, é a sensação que você transmite para as outras pessoas através de como você está, porque a sua imagem ela fala antes de você. Você acha que esse ponto, você falou, né, que a maquiagem é uma forma de elevar a sua autoestima. Você acha e E confiança. Você acha que confiança. isso impacta muito também, por exemplo, em outras áreas da vida, como um profissional, Totalmente. para alcançar os objetivos? Totalmente. Sabe uma coisa que eu faço e eu amo fazer isso, e isso aí, inclusive, é provado até cientificamente, né? Que quando você se arruma, você é uma pessoa mais produtiva.
Nossa. Por que que você é uma pessoa mais produtiva quando você se arruma? Porque você muda a maneira com a qual você se olha. O cérebro, né, ele capta muito assim as imagens. Então, tu já imaginou, tu olha para uma pessoa que ela tá cansada, pronto, ali só de olhar tu já fica cansado também. Então, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, né, depois da minha rotina matinal, eu já caio direto na minha penteadeira, já vou fazer minha maquiagem para ir para academia. Chego na academia às 6 horas da manhã, viu? Nossa. 6 da manhã. Então, a primeira coisa do meu dia que eu faço é isso. Por quê? Eu já me vejo de outra maneira. Eu já fico pronta para o dia. Então, eu não vou precisar estar me escondendo se eu ver alguém porque eu tô desarrumada. Nossa. E, tipo, isso não é sobre estar arrumada ou não. É sobre eu me sentir muito mais produtiva. Porque quando eu faço a minha maquiagem, que eu arrumo meu cabelo, que eu coloco uma roupa, às vezes eu vou fazer home office na frente do notebook. Manhã faz, mulher, pra onde é que tu vai com salto 15 na frente do computador? Eu vou trabalhar. Ninguém tá me vendo. Ah, mas eu só gosto de sair quando fulano me vê. Não, gente, se arrume pra você. Impacta muito, né, em como as pessoas olham pra gente, mas o maior impacto acima de qualquer outra coisa é como nós nos vemos quando nós estamos autoconfiantes através da nossa imagem. Muda totalmente. Então, eu sou mais produtiva, você já fica mais animada, você já sente mais vontade de trabalhar, de se comunicar com as pessoas. Eu atendo muito também lá, né, curso de automaquiagem, que eu faço uma automaquiagem personalizada. Pessoas que são empresárias, então, donas de lojas, empresários do jeans e afins. E aí, os feedbacks que eu tenho delas pós-curso é o seguinte, Jarina, o cliente, ele me olhou de uma maneira totalmente diferente. Eu fechei muito mais rápido, eu me senti muito mais confiante. Por quê? Ela mudou a forma como ela olhou para ela. Muito bom. Entende? Então, assim, a pessoa aparecer no Instagram, antes, eu não gostava de aparecer no Instagram da minha loja para divulgar os meus produtos, porque eu não me sentia bem, às vezes eu errava a cor da base e tal. Hoje, tá a mulher lá o dia inteiro no Instagram, bom dia, lindas e tal, e tipo, nossa, como ela tá radiante, como ela tá bonita. Por quê? Quando você muda a maneira como você se vê, você emana uma energia. E energia, né, não tem distância, as pessoas sentem. E elas te afirmam isso, né? Elas olham, nossa, como ela tá diferente. Por quê? Elas estão te achando diferente. Porque, acima de tudo, você se viu diferente. Então, elas são só reflexo. E você sempre teve essa mentalidade com você de que você tinha que se comportar diferente, você tinha que estar confiante na postura, porque a forma como você se comporta, né? Às vezes a gente tá um pouco para baixo. Mas quando a gente arruma a postura, se cuida, faz tudo isso, nosso cérebro já começa a mudar o pensamento. E você sempre teve isso com você ou você foi pegando ao decorrer da Eu caminhada? descobri isso no processo, a duras penas. Uma coisa que impacta muito é. Tem gente, né, que vai. Ai, isso é besteira, a pessoa faz um bom trabalho. Faz, gente, mas é inevitável. A imagem, ela fala. Uma imagem, ela vale mais que 1.000 palavras. Então, assim, eu descobri muito isso no processo, porque quando eu comecei, né, eu não tinha essa postura. Mas eu entendi que para eu chegar onde eu queria chegar, onde eu tinha certeza que eu ia chegar, eu tinha que ser uma pessoa diferente. Eu jamais ia chegar onde eu estou hoje sendo aquela pessoa lá de trás. Nossa. Jamais. Então, eu tinha que me comportar de maneira diferente. E eu fui aprendendo isso a duras penas, né? Errando. Foi errando. E eu percebi muito, quando eu comecei a lapidar, a trabalhar a minha imagem, né? O meu eu interior e tudo mais, que as pessoas pararam, por exemplo, de me pedir desconto. Hum, Pararam de, se eu levar uma amiga, a minha sai tanto, se for sem cílios é mais barato. Ninguém me pergunta mais isso. Então, assim, a gente diz que não, mas a gente sabe que imagem ela impacta muito em como a gente se vê e como as outras pessoas veem a gente. Muitas vezes o profissional, ele tem um trabalho assim extraordinário, mas a imagem dele não é condizente com aquilo que ele faz. E isso gera um ruído na comunicação dele. E ele não vende, ele não capta o cliente certo, ele não fala para o cliente certo, ele não atinge o cliente certo com a imagem errada. nossa. Tá se posicionando errado, se comunicando errado, tá atraindo cliente errado. Então, para quem você quer falar e como você quer falar? Então, quando a cliente hoje, a cliente de automaquiagem, né, mais focada nessa área agora, vai hoje fazer o meu curso, eu pergunto para ela qual é a área de atuação, qual é a prioridade dela. É um curso muito personalizado, gente. Quem fez sabe. Em que é que ela quer dar ênfase? A gente trabalha tudo isso, porque ela vai ali fazer todo esse processo, né, de uma maneira estratégica e voltado para aquilo que ela quer alcançar. Então, não é só uma maquiagem. Não é.
Muito, muito forte isso daí. E é muito, fico muito feliz de você ter vindo aqui, você está compartilhando essa mentalidade, isso para o pessoal. E você acha que fala os três ensinamentos mais importantes que você teve no decorrer dessa caminhada que você pode passar agora para quem está do outro lado da tela que também quer atuar nessa mesma área que você, da maquiagem. O primeiro, assim, o mais importante de todos é que a gente não perde quando a gente. Vou começar de novo. O primeiro e mais importante de todos é que a gente não é perdedor, né, quando a gente perde uma batalha, porque foi uma batalha, não a guerra. Então, a gente é perdedor quando a gente desiste, porque a gente está abrindo mão de tudo aquilo. Então, meu primeiro conselho para vocês que estão me assistindo é: não desistam, continuem. Vai dar errado, mas se você continuar, se você for até o fim, se você mostrar para a vida que é realmente isso que você quer, a vida vai fazer dar certo. Você entrega o seu melhor para a vida para receber. Entregue o seu melhor, faça com a certeza de que uma hora vai ter retorno. Pode ser que não seja no tempo que você espera, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, mas pode ter certeza que vai acontecer. Primeiro ensinamento, persistência. Persistência. É, 3 anos, então realmente você pode falar disso melhor O do que ninguém. segundo ensinamento, seja frequente. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Ah, Jarine, eu passo 2 horas maquiando. Ou você está fazendo pouco, ou você está fazendo pouco com a técnica errada. Então, seja frequente naquilo que você está fazendo. Quanto mais você fizer, mais você vai descobrir maneiras e jeitos de fazer aquilo que você está fazendo mais rápido e melhor. Colocar intensidade, né? Colocar intensidade. Porque acelera as coisas. É aquilo, né? Se você estuda 1 hora por dia, em um ano você vai ter 365 horas. Agora, se você vai estudar 10 horas por dia, você está focado naquilo. Olha a diferença, né? Seja frequente. Frequência. A frequência, se você parar para você olhar o poder dessa palavra e o que tem por trás dela, quem está me assistindo aí vai entender quando você realmente olhar o que está por trás do significado da palavra. Frequência não é só você fazer, é frequência de tudo. É você emanar para o universo, para as pessoas, para a vida que você realmente quer. E você é merecedor daquilo que você está fazendo, porque você está fazendo, você está dando o seu melhor ali. Uhum. Poderoso. Então, não desistir, você ter frequência, né, com intensidade. E um terceiro. Digamos que eu acho que esse terceiro a gente pode até falar um pouco mais na área profissional. Tenha De postura. boa. Uma coisa que eu aprendi muito, eu venho estudando muito nesses últimos tempos, nesses últimos meses especificamente, é sobre o comportamento humano. E a gente precisa ser antes de ter. Então, tenha a postura. Ah, Jarina, mas eu tô começando do nada. Tenha a postura. A vida só vai dar para você, Deus só vai dar para você se ele entender que você merece. Você só vai merecer se você tiver a postura. Você só vai materializar se você tiver a postura. Porque quando eu estava lá maquiando naquela garagem, eu não tinha um ar-condicionado, eu não tinha uma luz, eu não tinha um LED, eu não tinha nada, eu só tinha a vontade, mas eu tinha a postura, porque quando minha cliente chegava lá, eu dava o melhor no meu atendimento, eu servia ela da melhor maneira, eu prestava o melhor atendimento que eu podia fazer, de acordo com as minhas condições naquele momento. Eu poderia não ter um espaço físico tão legal quanto eu tenho hoje, mas eu tinha a postura. Muitas pessoas pensam, né, que porque elas estão em um lugar simples, um trabalho simples, ou tendo uma vida simples, elas vão ter que estar ali entregues, submersas àquele ambiente. Faça a diferença ali onde você está com o que você tem. Até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Nossa, muito bom. Muito obrigado por ter vindo, Jarina, aceitar gravar esse episódio maravilhoso. E o JC Cast de hoje se encerra. Se você quer saber um pouco mais sobre o trabalho dela, aprender com ela, o Instagram dela vai estar aqui abaixo. Vai lá, acompanha. Ela está todo dia mostrando os bastidores, mostrando a rotina dela. Inclusive, agora nesse exato momento, compartilhou lá. Isso Para onde é que vocês aí. acham que eu vou viajar, né? Eu acho que ela já rodou o mundo com os comentários da pessoa. Gente, olha, o pessoal tá pensando que eu tô na Europa, nas Maldivas, na Grécia, ó, tanto lugar, não parou de você jogar aquele suspense, né? Fazer Aham. aquele marketing, é o meu marketing, como diz a história, mas eu tô aqui. Foi um prazer muito grande, né, estar participando aqui desse podcast.
Estou muito feliz de estar aqui contigo depois de tanto tempo e vou te esperar lá, né, no estúdio para você conhecer aí a nova infraestrutura e também as nossas experiências. Com certeza, logo, logo estaremos lá. Então, pessoal, muito obrigado vocês que ficaram aqui até o final. Forte abraço, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.